Com a 8ª rodada do Ragnarok chegando ao seu fim, podemos finalmente trazer esse vídeo para vocês, no mais novo ranking atualizado dos deuses mais fortes de Shumatsu no Valkyrie, contando agora com o deus Bel e tudo que ele é capaz de fazer. E eu quero ver se vocês vão acertar a posição dele ou se quer chegar perto antes do início. Porque antes nós vamos falar um pouquinho da forma que vamos analisar cada um dos personagens, que não é somente força, mas sim todo o seu potencial demonstrado no meio das rodadas do Ragnarok. Força, velocidade, versatilidade, arma divina e vários outros. E não vamos considerar o passado de cada um dos personagens para falar que ele é forte, para poder garantir um ranking bem feito, cheio de opiniões, que se baseia somente na força que eles mostraram atualmente em cada batalha. Mas lembrando que esse sistema de não contar o passado do personagem não se aplica às próprias nomenclaturas que eles receberam, ou talvez títulos, como o próprio Zeus de ser o pai dos deuses. Mas sem mais delongas, vamos iniciar com nosso nono e último lugar de toda a lista, o deus da guerra Hércules, que ascendeu para a divindade ao tomar a ambrosia. E eu sei que parece meio maluquice ele estar aqui em último lugar, mas confia em mim, não é. Naturalmente, o deus tem uma força muito alta e destrutiva que pode derrubar prédios e destruir Volundes mais simples e fracas, como mostradas a do Jack o Estripador diversas vezes na 4ª rodada do Ragnarok. Mas na hora que ele vai começar a dar mais danos físicos ao humano, ele não demonstrou tanto sucesso assim, conseguindo somente usar o êxodo de Hércules para poder ferir o Jack, o poder dos seus 12 trabalhos, que apesar de não terem sido mostrados cada um deles na rodada, é uma técnica que ao mesmo tempo enfraquece o seu usuário pelas tatuagens, em troca de conseguir mais força e poder utilizado na batalha, que deixa notória a alta resistência à dor e ferimentos no meio de toda a rodada quando se fala do próprio Hércules. Mas eu ouso mencionar que o deus não é assim tão forte fisicamente quanto nós pensamos e vemos com ele, principalmente quando se fala do seu trabalho final, porque além dele estar contra os humanos mais fracos fisicamente, ele foi capaz de aguentar cada um dos golpes do deus e escapar de vários outros. Além de que, a maior ferida que foi causada no Jack Estripador foi planejada para acontecer por ele mesmo, para que pudesse usar o seu golpe final, Dear God, com o sangue banhado nas suas 2 luvas. Então só tem um caso em que o Jack pode ter uma resistência anormal, ou Hércules que não estava dando tudo de si no meio da rodada por ter dó dele ao ouvir a sua história. Mas então seguindo em frente para o 8º lugar, o deus da miséria Zero Fuku, que na minha opinião é um dos deuses mais subestimados de toda a obra, sendo que o único problema que ele teve foi o azar de ter ido contra um oponente muito forte e que pode até ser considerado o seu próprio counter, o Buda. O Zero, além de ser um deus com poder de 7 deuses da sorte, a sua arma divina é uma das mais poderosas que eu já presenciei, que fica ainda maior e mais forte de acordo com a miséria do deus, se alimentando então dele mesmo e também a sua própria fonte, podendo até mesmo fazer aquela arma cobrir quase que todo o tamanho da arena no Ragnarok no seu tamanho comum, ou modificar o seu estilo de luta sem ter nenhuma consequência disso ou os seus poderes, assim como o Hércules tem essa desvantagem, mostrando então uma incrível versatilidade em todo tipo de forma de combate possível, que se você pensar bastante nisso, pode até ser infinitas combinações. E o Zero aparenta até ser um deus bastante forte, apesar de não estar no nível de Zeus ou talvez no nível do próprio Hades, mas ele tem força suficiente
para carregar aquela arma com um porte tão grande e completando com uma boa agilidade para efetuar seus ataques com muita rapidez, quase que o pacote completo. Porém, o deus, infelizmente, além de não mostrar nenhuma defesa aparente, não teve resistência alguma, já que simples golpes dos deuses adolescentes, com sua arma ainda na forma comum, faz ele ficar ferido e frustrado, o que, querendo ou não, também pode ser uma vantagem para ele ficar com mais miséria acumulada e sua arma ficará ainda mais poderosa quanto mais a batalha vai progredindo. Mas sendo bem sincera, eu gostaria bastante de ver o Zero Fuku talvez indo contra algum outro deus ou algum humano para ter uma batalha um pouco mais equilibrada. E vocês não estão preparados para o 7º lugar, que é o deus do submundo Hades. E antes que os fãs do Hades venham aqui me atacar, eu vou dizer os verdadeiros motivos do deus estar aqui. Ele é muito forte fisicamente, com golpes extremamente pesados, usando o bidente como arma, como por exemplo o Titã Perséfone, que quebrou a defesa do Qin Shi Huang no Ragnarok, e Perséfone, martelo do submundo. Mas definitivamente os seus golpes mais fortes e poderosos vêm da própria evolução do seu bidente, ao usar o seu sangue, chamado ícor de Plutão, para poder, entre aspas, alimentar aquela arma, que evoluiu para a ícor Desmos, que infelizmente, mesmo sendo um poder muito grande, que pode muito bem fazer ele vencer várias batalhas, drena a vida do próprio Hades em troca disso, assim como a do Hércules. E uma coisa legal que vocês talvez não saibam é que o sangue do Hades tem o poder de transformar qualquer arma divina para se tornar ainda mais forte, até se ele tivesse o tridente do próprio Poseidon. E quando isso acontece, o deus demonstra sua enorme resistência física ao aguentar a ícor Desmos puxando a sua própria vitalidade, combinada com os golpes do Qin Shi Huang, quem até certas vezes devolvia seus próprios ataques usando a habilidade do humano. Porém, ainda teve várias desvantagens desse deus, como por exemplo, a falta de variedade em ataques, que são basicamente todos a mesma coisa, uma estocada ou de cima para baixo, de baixo para cima, mesmo com a sua arma evoluída. E para tentar compensar a sua estrondosa forte no bidente, o deus é completamente desprovido de velocidade alguma, porque dá para notar claramente que os seus ataques não são assim tão rápidos para chegar no seu oponente ou até mesmo para desviar de outros ataques que podem ser direcionados a ele. E vocês sabem que no Shumatsu, infelizmente, não ter velocidade é uma enorme fraqueza, levando em conta o fato de que quase todos os outros deuses e humanos têm uma velocidade muito mais alta do que o comum, ou bem acima dos outros. E em 6º lugar, o seu irmão Poseidon, o Zeus dos mares, que também é um deus muito desequilibrado, assim como ele, quando se trata na questão de atributos físicos. Mesmo que ele não tenha mostrado tudo que ele é capaz, o seu 100% na 3ª rodada do Ragnarok, tudo que sabemos do Poseidon é a sua principal vantagem em um tipo de batalha, que é a velocidade do seu próprio corpo e dos seus ataques, que é absurdamente alta e ultrapassa limites mostrados. E na minha opinião, a velocidade dele só não ultrapassa a do pai do cosmos Zeus, usando então golpes baseados na sua esposa da mitologia, usando o tridente, como até mesmo o dilúvio de 40 dias, que se aparenta com uma chuva de ataques caindo diretamente em cima do seu oponente, exatamente como uma chuva faria. Porém, ele também tem o mesmo problema do Hades, com pouca versatilidade de ataques, todos eles concluindo com o mesmo tipo, mudando direções ou talvez a força que é usada neles.
E outra de suas grandes desvantagens em campo é a sua força, que ele aparenta ter quase nada, dependendo completamente da sua velocidade para ataques e defesas, sendo que ele nem demonstrou uma boa resistência aos ataques do Sasaki Kojiro quando começou a acertá-lo, além de não levar quase que nenhuma batalha a sério, dando muita chance para que ele fosse atacado por alguém ou até mesmo analisado por algum outro oponente que não tivesse esperado para o início da batalha e entender as habilidades do próprio Deus e vencê-lo, o que foi, coincidentemente, exatamente o que aconteceu. E exatamente na metade da nossa lista, o quinto lugar, Shiva, o deus da destruição e criação. Um deus que, na minha opinião, quando se fala de poder, é um dos mais fortes de todo o Shumatsu, tanto no quesito de força, velocidade e versatilidade. Além dele ser chamado como o melhor lutador dos céus, os seus punhos carregam o peso dos outros deuses indianos. Isso meio que torna ele um pouco mais forte, dizendo então que seus socos são como poderosos canhões, podendo então usá-los de várias direções e várias potências diferentes quando se tem 4 braços para utilizá-los, assim como mostrado no meio da batalha contra o Raiden. E a velocidade do deus só aumenta constantemente quando ele executa a sua técnica de dança, que usa o ritmo do cosmos, que é algo único que somente o próprio Deus pode utilizar, que faz os seus movimentos ficarem mais ágeis, velozes e imprevisíveis, fazendo até parecer que o seu oponente está sendo atacado de diversas direções por diversos oponentes diferentes. E quanto mais ele continua dançando, o seu corpo fica entrando em combustão, fazendo ele aos poucos ir queimando ele mesmo e o seu oponente, o que causa ferimentos ainda mais altos. E o nome dessa habilidade é o Tandava, só que o ponto mais alto de todos do Shiva é o Tandava Karma, que seu corpo entra em completa combustão e vai queimando até a morte do seu oponente ou a dele mesmo. E como vocês devem lembrar claramente que a situação que ocorreu foi o Raiden morrer, que prova também a grande resistência do deus Shiva ao ter perdido 3 dos seus braços, ainda ativado o Tandava Karma, ganhando com seu corpo queimando, quase que aos poucos, se tornando cinzas nas pontas. Então a única desvantagem que o Shiva poderia talvez demonstrar para nós é a falta de defesa, que quase 99% dos deuses não possui. E chegamos no quarto lugar, onde temos o deus do trovão Thor, que pelo próprio guidebook é dito o deus mais forte em questão de força física. Mas vamos falar mais sobre o que conhecemos diretamente do mangá. Sua arma divina, o Mjolnir, é dado como a arma mais forte de todo o Shumatsu no Valkyrie, que ainda precisava se proteger para aguentar a força do movimento que o próprio Deus fazia, até a hora que ele despertasse completamente. Isso mostra também o poder que o próprio Thor teria, mesmo sem aquele Mjolnir, porém com uma curta variedade de golpes, como o martelo de Thor e a Geirod, mas com seus raios, ele poderia provavelmente cobrir toda a extensão da arena em si, sem problemas, o que completa com um ataque. Porém, não foi mostrado explicitamente que o Thor consegue jogar raios e trovões no seu oponente como uma forma de ataque. Então, isso é meio que uma teoria. Mas uma coisa que é certeira é que o Thor é desprovido de velocidade, tanto no seu corpo para desviar de ataques, como nos próprios ataques dele, que não são assim tão rápidos. Mas se eu fosse também um dos deuses mais fortes, não acho que eu me preocuparia tanto assim em defesa. Mas o fato de que até o próprio Lubu, um dos humanos mais lentos que eu já vi, conseguiu acompanhar os seus movimentos sem nenhuma dificuldade para isso. Então o Thor normalmente é muito forte, só que em outros tipos de atributos ele acaba pecando um pouquinho.
E agora seguindo para o terceiro lugar que todos estavam esperando, a atualização da lista dos deuses, o Bel, que me surpreendeu bastante com essa oitava rodada e as suas habilidades. Em questão de força, eu poderia até mencionar que ele é um dos deuses mais fracos que eu já presenciei, mas o que ele faz estar aqui são seus outros atributos, que são quase que perfeitos, como ataque e defesa, que ele é um dos únicos deuses, além do Buda, que eu vejo que tem algo para sua própria defesa, usando sua mão direita para criar vibrações de ataque e a mão esquerda para vibrações de defesa, completando então com uma potência incrível, capaz de até cortar Volundes facilmente com a sua mão, sem nenhum tipo de ataque diferente, ou até mesmo o cajado de Apomios para ajudar, que ainda torna os seus golpes e habilidades ainda mais fortes do que nunca, tornando ele então tanto um lutador de curta quanto longa distância, com movimentos versáteis, como Sorat Portas do Inferno com uma forma de defesa e Sorat Val Anjo Caído para ataques mais longos, podendo até regular a quantidade de poder que ele usa em cada um dos seus próprios movimentos, para que ele fique então ainda mais forte. Mas o seu golpe supremo é o Falso Deus, até dito pelo próprio Hades como um tabu no submundo, já que foi ele mesmo que fez isso, que ele combina as duas vibrações ao mesmo tempo para causar uma enorme explosão, que até agora foi um dos ataques que mais destruiu a arena do Ragnarok, apesar de não ter tanto dano assim no seu oponente e ser uma faca de 2 gumes, para completar a adaptação quanto à velocidade. Como vimos na oitava rodada do Ragnarok, o Tesla na sua velocidade usando a gravidade zero é bem alta, ainda mais com a prisão dos deuses. Com um curto espaço, até mesmo Bel conseguiu se acostumar a seus movimentos, o que o torna um deus muito ágil, até mesmo veloz. E eu acredito que esse golpe supremo que ele tem do deus falso pode até destruir vários outros deuses que também estão nessa lista. E indo para o segundo lugar, o meu personagem favorito, mesmo que não seja o motivo que ele está em segundo, o Buda, que em questão de força física, ele pode até não ser um dos melhores dos deuses, mas eu também acho que ele não pode ser considerado um dos piores, já que ele conseguiu devolver o enorme e maior cutelo da miséria na sua forma mais pesada, sem nenhuma dificuldade alguma, ao usar também o seu próprio escudo. E para ser capaz de ter esse feito, eu acho que o deus precisaria pelo menos de uma força bem acima da média. E na velocidade, o Buda não é tão bom, mas é bastante ágil, por causa do seu maior poder possível, que dá vantagem em qualquer batalha, exceto contra o Rajun, a visão do futuro, que mostra alguns segundos à frente de onde eles estão atualmente. Mas isso não adianta se o deus não fosse naturalmente ágil, como também mostrado no meio da batalha contra o demônio do sexto céu, onde ele teve que depender na sua própria velocidade e reação de movimentos. E completando, o Buda para mim tem a melhor arma divina que eu vi até hoje, o Cajado dos 6 Reinos, que muda de acordo com seus sentimentos no meio da batalha. E se eu não estou enganada, de todas as 6 formas, faltou somente uma do reino infernal para ser mostrada. E além disso, eles colocaram um poder a mais nele, do destino em comum, e formaram a Volund junto com o Zero Fuku, a espada do grande Nirvana Zero, dita até então a Volund mais poderosa do Shumatsu, que somente ele pode criar por ser um deus iluminado. E em primeiríssimo lugar, como sempre, temos o Zeus, o pai dos deuses, deus entre os deuses e também pai do cosmos, dado então como mais forte por ter vencido a Titanomáquia, que no Shumatsu no Valkyrie foi um torneio para definir o deus mais forte entre os deuses.
e também o presidente do Conselho dos Deuses a cada 1000 anos. E esse Deus é o pacote completo entre todos os atributos físicos que eu mencionei nesse vídeo. Com uma força absurda, ele pode até controlar os seus músculos para que fiquem ainda mais fortes, mesmo que sejam em partes selecionadas do seu próprio corpo. E em velocidade, eu acho que eu nem preciso falar, está acima da luz, podendo executar golpes, meteoros de jabs que passam através de vários segundos que nós conhecemos. Se eu fosse contar quantos zeros ele usa no meio da batalha, eu acho que eu ia ficar bem 1 hora só falando eles. E os golpes mais poderosos do deus Zeus, além de ser o punho que ultrapassa o tempo, é a direita dos deuses, usado somente no modo Adamas, onde seus músculos são comprimidos até o limite possível para que cada golpe dele seja considerado um hit kill para o próprio Adão, que conseguiu sobreviver a isso por causa de sua enorme resistência. Além de que, o Zeus também tem uma resistência quase que igual ao do Adão, mesmo sendo um pouco a mais, porque ele foi forte o suficiente para aguentar tanto os golpes do Adão, como seus próprios golpes divinos, sendo refletidos pelos olhos especiais daquele humano. Que, se você notar bem num vídeo nosso de curiosidades, é dito que foi usada quase que infinitas vezes lá em cima dele. Então podemos deduzir facilmente que o Zeus é o mais forte dessa lista, e eu não acho que vai aparecer alguém que fique acima dele. Mas me digam nos comentários o que vocês acharam dessa lista que fizemos, que ficou um pouco mais completa que as outras, e eu quero saber a lista de vocês também, para que eu possa falar o que eu acho, falar também a minha lista, e, se preciso, explicar pessoalmente para vocês como é que ela funciona. E agora o nosso momento especial sempre tirado para os membros: Cauã Lovecroco, Otávio Araújo, Ellie, Hugo, Kira, Outron, Canibal Vegano Trupe, Brawl Wars, Cherryland, Spiritione, Olga Uric, Luan Santos, Breno KZ7, Dark 1227, Master, Cypher, KRZ Hayato. E fique sabendo que, se você ainda não virou membro, temos também um chat privado no nosso server do Discord, onde eu compartilho ainda mais dos bastidores do Eterno Mangá e outras coisas que nós fazemos. Só queremos ver vocês entrando lá cada dia mais. Então venham correndo e não percam essa oportunidade.